Fala pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma mini aula aqui do nosso canal. Nessa mini aula de hoje nós vamos aprender o sinal de acreditar. Principalmente o sinal de acreditar, mas tem um monte de sinal nessa mini aula. Como você já deve estar acostumado, nas mini aulas nós aprendemos 3 frases em libras. Mas nessa aqui, que eu decidi por vontade própria que ela vai ser especial, eu não vou colocar 3 frases para você. Nós vamos colocar quantas frases, nosso produtor? 5 frases para você. Se prepara, essa mini aula vai ser intensa, vai ser insana. Se você tá com preguiça, sai logo que vai demorar aqui o negócio. Vamos lá. O sinal principal é o sinal de acreditar, mas tem um monte de sinal aqui, com muitas variações que eu vou te ensinar. Variações de pronúncia, tá? Só para deixar claro. Vamos seguir a nossa metodologia, baseada em um dos métodos do nosso curso fechado, do nosso curso completaço Master Libras. Vamos lá. Frases em libras com o sinal de acreditar. Vai lá. E aí me conta, como é que foi o seu entendimento? Conseguiu pegar todos esses sinais? Começou a assistir as frases em libras e do nada pensar na conta para pagar? Aconteceu isso com você ou não? É comum se você perder a concentração, tá olhando para os sinais, mas tá pensando em outra coisa. Então vamos lá, eu vou te explicar para você entender claramente todos os contextos aqui nas frases. Vamos lá. Frase número 1, o nosso querido intérprete, ele fez assim, ó. Ei. Ele vai utilizar nessa frase aquele tipo de conversa que não deseja chamar atenção. Por exemplo, quando você faz assim, ó, ei, a gente fala um negócio aqui rapidão. Sabe quando você utiliza isso no português? Na língua de sinais você faz assim, chama atenção, né? Porque esse sinal de chamar atenção, ele é mais assim. Chamar atenção, ele é mais, como é que a gente fala? Mais chamativo. Mais chamativo, né? Chamar atenção, chamativo. Né? Nesse caso, não, ele é mais simples. Você percebe, você conclui isso no sinal que ele vai fazer logo na sequência. Que é esse aqui, ó. Olha só a forma como ele apontou para a pessoa. Com essa movimentação aqui de dedo, ó. Ali, ó. E aí você faz essa movimentaçãozinha de dedo. Porque o sinal de apontar, ele é assim, né? É um sinal direcional. Dependendo do lugar que você aponta, você se refere a uma determinada coisa. Nesse caso, ele está fazendo para não chamar a atenção. Ele ali, ó, no passado é um passado mais recente, como a gente já aprendeu, ele era acostumado, ele ou ela, esse sujeito é indefinido, ninguém sabe se é ele ou ela. Mas está falando de uma pessoa que era acostumada, que é o mesmo sinal de branco, ou seja, já repeti 372 vezes, que depende do contexto, né? Estava acostumado a quê? A mentir, né? Mentiroso, sem vergonha, ó, mentira. Mentira você pode fazer assim, ó, bem certinho, assim, ó, mentira. É um mentiroso certo, né? E essa outra forma aqui também que não tem problema nenhum, pode fazer aqui com esta movimentação de punho, ou assim também, não tem problema. A movimentação vai ser de cotovelo nesse caso, né, de braço, indo e voltando. Mentir, mentira, mentiroso, mentirosa, todos esses sinônimos dentro do mesmo sinal. Antigamente, ou no passado, era acostumado a mentir, esse cabo safado, e espalhava as mentiras ainda, ó, ele espalhava. Elas estão aqui presas, as mentiras estavam presas, e aí ele foi, ó, espalhando para os 4 cantos, fofoqueiro, safado. E agora, hoje, nós, esse aqui é uma das formas de fazer o sinal de nós, girando, batendo no peito e no outro peito, fazendo assim, fazendo só a metade, né? Uma meia-lua, imagina aí, meia-lua. Nós acreditamos não, nós não acreditamos mais nessa pessoa que era acostumada a mentir. Então você faz acredito, não,
Nesse caso é acreditamos. Por que acreditamos na hora de traduzir? Porque ele fez antes o sinal de nós. Nós acreditamos não. Acreditamos não. E eles ainda se afastam dessa pessoa, o sinal de afastar. Ó. Aqui somos nós, aqui é a pessoa. Pode fazer assim também, ó. Nesse caso, ele utilizou essa expressão que é mais simples. Nos afastamos dela. Essa é a primeira forma de você fazer o sinal de acreditar. Muito simples. Essa mão fica parada, essa outra vem e acredita. Nós não acreditamos nele. Beleza, frase número 1, ok. Frase número 2 agora, vamos lá. Você, Libras, aprender. Você, Libras, já aprendemos esse sinal de Libras. Aprender. O sinal de aprender é aqui na testa, você pode fazer desta forma, tá encostando, ó. Aprender, pode fazer uma vez só, aprender, ou repetindo. Tanto faz. O significado sempre vai ser o mesmo. Aprendeu, aprendendo, consegue. Você consegue. Olha só, o sinal de conseguir é um L de Léo Santana e passa aqui do lado do seu rosto. Consegue, você consegue sim. O consegue sim, afirmativo, ele é uma expressão idiomática, na verdade ele é um empréstimo linguístico aí do português. Empréstimo linguístico é quando a gente pega uma expressão do idioma e traz para o outro, né? Emprestou, na verdade pegou mesmo, pegou, e aí bora usar aqui que dá certo. É conseguir sim, que é o sinal de sim que a gente já conhece, aquele movimento da cabeça, né? Inclusive isso vem da ASL, American Sign Language, o yes. Yes. E algumas vezes, alguns estudos já utilizam um outro empréstimo linguístico da ASL, que é o no, que é esse aqui, ó. Que literalmente, se você analisar, é um N com um O, juntos aqui. Pode fazer com os dedos mais fechados ou mais arredondados assim. Ok? Muito bem, consegue sim, você consegue sim aprender. Mas, ou espera aí, né? Mas, conjunção adversativa, mas antes, você faz um L e puxa para trás. É como se você estivesse retrocedendo. Antes precisa confiar em você mesmo. Mas antes precisa em você mesmo, você faz o sinal de pessoal. Comigo mesmo. Se a gente for comparar com outro idioma, no inglês, por exemplo, seria o myself, yourself. Que esse aqui, pessoal, pessoalmente, em você mesmo, em si mesmo, pode fazer com uma mão ou com as duas mãos. Pode fazer com essa movimentação aqui também. Inclusive, em alguns contextos, esse sinal de consigo mesmo, dependendo ali do contexto, pode passar a ideia de uma pessoa egoísta, que só quer saber dela mesma, ok? Então pega essa dica, anota aí também. Você precisa acreditar em você mesmo. Então, pessoalmente, em mim mesmo, acreditar. Né? Tem que fazer isso, é óbvio que você tem que fazer isso. Essa expressão aqui ela é de concordância com o que foi dito anteriormente, quando é uma coisa muito lógica, né? Tem que fazer isso. Uma dica interessante aqui em relação ao sinal de acreditar é que você pode fazer com esta mão aqui, ó. A palma tá virada para o meu rosto. A palma tá virada para o meu rosto. Ou você pode fazer também com a palma virada para frente. A palma tá virada para frente, você vira a mão na hora de bater. Palma para frente e vira na hora de bater. Esse polegar tá aqui, ele pode estar solto aqui também, ó, ereto. Você gira e bate. Beleza? Uma forma também diferenciada de você fazer o sinal de acreditar. Próxima frase, vamos lá. Frase 3. Verdade. Ele começa com o sinal de verdade, truth. Você pode fazer com essa configuração de mão aqui, ó. Dedo médio junto com o polegar, bateu na palma da mão. Outra forma de você fazer verdade é a sua mão em P. Bate aqui na palma da mão, também significa verdade. Uma variação menos, duas variações, na verdade, menos utilizadas é essa aqui. Como se fosse um classificador pro cachorrinho. Ó, Totó, busca aqui essa madeira, vai lá. Aí o cachorrinho vai lá, né? Vai lá. E aí você pode tocar na mão também, na palma da mão. Verdade. E a menos utilizada ainda é essa aqui em D. Recomendo essa e recomendo esta aqui. Essa aqui é a principal, inclusive. Verdade, verdadeiro, verídico. Então, a verdade eu encontrei. Quando você encontra a verdade, você descobriu a verdade. Então, você pode traduzir esse sinal de encontrar, nesse caso, como descobrir, tá? Porque a verdade você, na maioria dos casos, você descobre. Descobriu a verdade? Como é que pode? Fechou a expressão facial, fez esse sinal com as mãos, que sempre passa a ideia de como é que pode, pra quê, por que você fez isso? Todas essas expressões feitas do português estão dentro aqui desse sinal. Como é que pode? Você mentiu e me enganou. Você mentiu
mentiu e me enganou. Aqui é quando uma pessoa engana a outra, como a gente já aprendeu. E aí ele faz esse sinal aqui de me enganar. Me, o pronome do caso oblíquo, né? Você me enganou. E ela ficou angustiada por isso. Ele ou ela, né? O sujeito também é indefinido nesse caso. O sinal de angustiado é você fechando a mão assim, ó, como se você estivesse guardando a mágoa. Porque tem gente que não guarda mágoa, que alimenta, dá whey protein pra jogar na sua cara no momento em que ela precisar. Tem gente que faz isso. Angústia, angustiado. Frase 4 agora, vamos lá. No mês de abril, olha só, nós vamos aprender agora uma estrutura de frases comum na língua de sinais quando tiver datas. Você fala o mês primeiro, tá bom? Fala o mês primeiro. Por quê? Fala, tá bom? E se eu falar o dia primeiro? Também não tem problema. Mas o ideal é que você fale o mês. Mês, abril. Já fica demarcado ali que é no mês de abril o que vai acontecer ou o que aconteceu. Então você já demarca no espaço de que você está falando. No caso, de quando você está falando. Mês, abril. Aí ele vai fazer o dia. O dia ele fez dessa forma, DIA. DIA. Também recomendo que você faça desse jeito aqui, DIA. Quando você for se referir a logo na sequência, um número. Né? O dia é o número desse dia. Ele fez dia primeiro, né? Primeiro, essa movimentação aqui. Como no português, se você falar dia 1, tá errado. Por que tá errado? Porque é uma regra. Você tem que falar dia primeiro. Dia 1º de abril, dia 1º de maio, não é dia 1 de maio, não é. A expressão certa é 1º de maio. Na língua de sinais eu recomendo que você faça, então, dia primeiro. Esse aqui. Não esse. Esse. Ok? Estamos aumentando seu vocabulário. Eu quero que esse seja o padrão. À medida disso, a partir daí nós vamos acrescentando algumas coisas nas próximas mini-aulas, principalmente dentro do Master Libras. Quando você quer falar que dia 1º é o dia da mentira, o dia da mentira passa a ideia de pertencer. A mentira, aquele dia pertence à mentira. Não passa essa ideia? Se você analisar, sim, de pertencer. Então, na Libras, você vai utilizar também o sinal de pertencer. É o dia da mentira. Então, você faz mês, abril, que é um A puxando aqui no pescoço, fazendo referência a Tiradentes. Dia, D-I-A, D-I-A. O D não é assim, ó. É assim, ok? D-I-A. Primeiro, pertence à mentira. A mentira, que é um P batendo aqui na palma da mão. Pode ser assim também. Pertencer. Tem várias outras formas de fazer esse sinal de pertencer que nós vamos abordar no próximo vídeo. Ok? Fica tranquilo e aprende essa aqui por enquanto. Pertence à mentira. Enganar. Engana de um lado, engana do outro, engana outra pessoa aqui, vai enganando todo mundo. E aí espalha mais uma vez, ele utilizou esse sinal aqui de espalhar, que pode ser feito com a palma da mão para baixo ou com a palma da mão para cima. O que eu recomendo é assim. Esse aqui passa mais a ideia de distribuir, né? Ok? Espalhando a mentira. Aí ele diz para uma pessoa, diz para outra pessoa, aqui como se ele estivesse dizendo. Ó. Então, ele dizia aqui para uma pessoa, diz para outra, diz para outra. Esse é o sinal de dizer, dizendo. E até a informação, dependendo do contexto. E aí ele faz assim, deixa disso. É uma expressão comum, né? Você conhece. Não é essa aqui de quebrar a mão, que muitas vezes se refere à homossexualidade. Tá bom? É assim, ó. Para com isso, né? Para com isso. Que tolice. Que tolice. Aí você faz um Y e gira aqui em frente a testa. É uma forma que eu utilizei para memorizar esse sinal, eu comparei com o inglês. Por exemplo, a palavra fool, coloca aí, editor, fool, significa tolo do inglês, que é justamente esse sinal aqui, se encaixa perfeitamente. A forma que eu utilizei para memorizar esse sinal aqui, ó, porque eu sempre me confundi ele com boi, mas não é, ele é no meio da testa e faz essa movimentação. Eu estava estudando a letra da música Talking to the Moon, do Bruno Mars, e aí uma das palavras que tem lá nessa letra é fool. Talking to the moon, or am I fool? Who sits alone? Ou será que eu sou um tolo de sentar sozinho? Aí eu peguei esse fool e eu não sabia o que era. Pesquisei no dicionário, vi que a tradução era tolo, e aí já juntei com esse outro sinal. Opa, tolo, e aí eu fazia. Então toda vez que eu falava fool, eu já lembrava desse sinal. Então a tradução dele já ficou na minha mente.
tolo, esse sinal que vinha da música do Bruno Mars, e aí essa música, essa palavra do inglês acabou servindo como âncora. Toda vez que eu via, já lembrava do sinal, já lembrava da tradução. Também é uma estratégia, se você está aprendendo 2 idiomas ao mesmo tempo, eu recomendo que durante um tempo você foque em um idioma, para você absorver os sinais, conhecer as variações dele, e depois, em 6 meses, você não vai perder nada com isso. E se dedicando só a um idioma, você pegar o outro e começar a aprender, como você já tem uma base mais forte desse, essas palavras novas fica mais fácil de você associar e, por consequência, você memoriza mais. Você tem uma âncora para comparar as palavras novas, ok? Muito bem. Eu acredito que você memorizou o sinal de full. Não será possível, em nome de Jesus. Aprende esse sinal aí. E aí ele fala que tolice esse primeiro dia de abril, né? Dia 1º de abril. Uma tolice. E aí ele fala que não gosta. O sinal de não gostar, ele finaliza a frase. Não gostar. Pode ser feito para baixo ou para cima também. Sendo que esse para cima, ele passa mais uma ideia de nojo, nojento. Próxima frase, ele disse assim, ó. Homem governante. Quando ele fizer homem, governo, pode se referir a governador, tá bom? Governador. Esse sinal, ele se refere a governador. Mas, dependendo do contexto, isso pode significar os políticos em geral, ao governo em geral, e não apenas ao cargo de governador. Como é que você sabe? Ele vai falar logo na sequência, ó. Homem, governador, diversos na política. Não se referiu então ao cargo, se referiu a todo mundo que está ali no governo, dentro da política. O sinal de política, inclusive, ele é o mesmo de discussão. Por que será, né, meus amigos? Por que será? Fica no ar. Fica no ar o sinal de política. E aí ele diz que dentro, olha só aqui o sinal de dentro. Esse é o sinal de dentro. Faz aqui essa presinha, e aí vem com outra mão e coloca dentro. Dentro da política, eles fazem promessas. O sinal de prometer é esse aqui, passando em frente ao rosto. Quando é uma promessa mais forte, aí você passa em frente ao rosto e depois você levanta a mão. Né? Isso é uma referência histórica. Quando a pessoa estava sendo julgada no tribunal, normalmente ela colocava uma mão com a Bíblia em cima e a outra mão e a outra palma aberta. Né? Em alguns lugares, outros colocavam no coração. Mas isso é uma referência histórica para passar sinceridade, integridade, que a pessoa não vai mentir naquele momento. E por isso, esse sinal existe na Libras, né? De abrir a mão dessa forma, com a palma aberta, passando a ideia de prometer. Ele fez com as duas mãos de um lado e de outro, porque esse sinal está no plural, né? São muitas pessoas que estão dentro da política, então não é só uma promessa. Ele resolveu intensificar isso. Uma mão e outra, né? Então, prometem. Os políticos ali prometem. Mas, com o tempo vai passando, tem essa movimentação aqui de punho que eu recomendo que você treine. Ó. Com o tempo vai passando, e eles mentem, fingem, mentiram, fingem o dedo médio passando aqui. Isso parece um sinal imoral, mas não é, tá? Teve um surdo que disse que esse sinal, ele disse pra mim quando ele estava começando, eu perguntei o que significava isso, ele disse que era masturbação feminina, mas absolutamente não é, não faz referência nenhuma a isso. Significa fingir, ok? Fingir, fingimento. Eles, falsidade, falsidade. É um B que você gira assim, pá, falsidade. Não é feito com as duas mãos, tá? Se você fizer aqui, ó, dependendo do contexto, pode até entender como festa, porque festa é assim, a palma aberta, né? Os dedos abertos. Nesse caso, se você fizer com os dedos fechados, pode subentender que é festa. Então, falsidade é com apenas uma mão. Mão direita ou esquerda, tanto faz. E assim ele concluiu a frase. Muito bem, muitos sinais novos aprendidos, anota todos aí. Vamos agora para a próxima etapa do nosso método, que é a tradução em voz, para esses sinais fixarem na sua memória. Vamos lá. Frase 1. Ei, ali, ó. No passado, era acostumado a mentir e espalhava isso. Hoje, nós acreditamos não. Nos afastamos dele. Frase 2. Você, Libras, aprender consegue sim, mas antes precisa acreditar em si mesmo. Frase 3. Verdade encontrei. Como é que pode? Você mentiu, me enganou. Estou angustiado. Frase 4. Mês abril, dia 1º, pertence à mentira. Enganar, espalhar, contar para os outros. Ah, que tolice, não gosto disso. Frase 5. Homens do governo diversos. Dentro da política, prometem, mas com o tempo mentem,
fingem, eles falsos. Muito bem, chegamos ao final da nossa mini aula. Foi um prazer para mim estar aqui com você. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Clica no gostei também, que é muito importante para essa mini aula se divulgar cada vez mais. E comenta uma sugestão para uma próxima mini aula, que vou ter o maior prazer em gravar. Já me acompanha no Instagram? Não acredito nisso. Que espécie de seguidor é você? Clica aí, me acompanha lá no Instagram pra gente ter um contato mais próximo. Faz um stories, faz um print dessa mini aula e posta lá no seu stories e marca o meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo, pra galera conhecer também. Um grande abraço e até a nossa próxima mini aula. Até lá. Até porque nós estamos acostumados com 3 frases, né? 3 frases. Mas nessa mini aula, que eu decidi que ela vai ser especial, nós vamos colocar quantas frases, produtor? Sim. 5 frases para você. Mais uma vez. Aquele menino aqui. Quando a professora pergunta. Nada a ver, desculpa que o negócio é graça.